Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. O horário que você estiver vendo isso aqui, meu nome é Jorge Araújo e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para sua vida, para sua família. Mas antes eu lhe peço já que você curte, compartilhe, deixe seu comentário aqui, porque isso traz muita relevância para o canal. Quero te pedir também para você seguir minhas redes sociais, né? Meu Instagram, Jorge Araújo Silva, lá também no link da minha bio lá no meu Instagram e adquira alguns materiais que nós temos lá gratuito, alguns e-books. Se você puder também estar adquirindo o e-book 31 lições eternas de Salomão e 21 lições que irão edificar a sua família, também agradeço também. Se você quer saber mais, quer aprender mais sobre a Bíblia, quer aprender mais sobre a cultura de Israel, sobre arqueologia, se você quer aprender, ter mais conhecimento bíblico, eu te indico o curso Histórias de Israel. É um curso que vai te ensinar desde Abraão até Jesus, o Israel antigo, o Israel moderno. Ele é ministrado por 10 professores, todos esses professores moram em Israel, eles são guia turísticos em Israel, então são eles que ensinam as pessoas, levam os turistas nos pontos de relevância em Israel. É um curso que vai te edificar muito e vai te dá muitas ferramentas para você poder entender algumas coisas que na Bíblia às vezes a gente passa batido por nós, por não conhecermos direito a cultura. Te indico também o curso de missões, treinamento missionário da Jocum de Almirante Tamandaré. Você quer investir no seu ministério, se você tem um chamado missionário, um chamado evangelístico, você quer investir no seu ministério, adquira também esse curso, vai enriquecer muito a sua vida. Está tudo lá no link da minha bio, vou estar deixando aqui na descrição aqui no vídeo aqui o meu Instagram. Você segue lá, dá essa ajuda aí para que a gente possa crescer, vamos divulgar, vamos compartilhar a palavra de Deus. A mensagem que eu tenho para você nesse dia é o resgatar das famílias. Eu quero ler com você dois textos que Deus colocou no meu coração. O primeiro é Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue na sua obra, sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aí. Depois eu vou estar lendo com vocês Mateus 11, 28, 30. Já deixa aberto aí que a gente vai lá para Mateus lá, mas antes eu quero falar de algumas coisas, Esse texto de Jeremias, ele é muito interessante porque quando Deus manda o profeta chegar até cá, até descer, né, até a casa do oleiro, o texto vai dizer que o profeta ele chegou lá bem na hora que o oleiro estava trabalhando com barro. Quem já viu algum vídeo desses, eu até agora vou levar aqui o saudosismo aqui, filmes antigos como Ghost, que tá lá aquela mulher fazendo aquele coisa de barro, sabe mais ou menos como que funciona, aquele negócio que o oleiro usa. E ele estava lá fazendo e de repente o profeta diz que o vaso ele se desfez na mão do oleiro. E o oleiro pegou aquele vaso que havia se desfeito na mão dele e fez um outro vaso da forma com que ele queria, da forma com que o oleiro idealizou o vaso. E o que isso é relevante para a nossa família? Bom, a relevância, queridos, é que a nossa família ela deve ter a marca do oleiro. A nossa família ela deve ter o DNA de Deus, ela deve ter a digitar de Deus. Com certeza, se você pegar aquele vaso e analisar de forma estilo CSI, você vai encontrar ali DNA, você vai encontrar ali as digitais do oleiro naquele vaso, você vai encontrar. Então a nossa família, a nossa vida, ela tem que ter essas marcas. A gente tem que ter essas digitais em nossa alma, a gente tem que ter essas digitais na nossa família.
de Deus na nossa vida, né? O grande ódio de Satanás pelas nossas vidas não é simplesmente que nós fomos salvos. Deixa eu desligar aqui, estão me ligando aqui. Opa! São bem na hora aqui. Pronto, foi. Desculpa, pessoal. A ligação bem na hora aqui, né? Como eu estava falando, o grande ódio de Satanás pela nossa vida não é simplesmente que nós fomos salvos por Jesus, né? Nos salvar seria o bastante, mas Jesus fez mais que nos salvar. Por isso, um dos grandes ódios de Satanás por nossa vida é que Deus fez questão de nos transformar em sua família. Jesus ele veio à Terra para morrer, para nos salvar, para nos dar a bênção de sermos feitos filhos de Deus, como a própria palavra do Senhor nos diz. Se ele apenas tivesse nos salvado, já seria muito bom. Mas Jesus ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus não quer apenas nos salvar. Deus ele quer uma família. E essa família tem que ter o DNA de Deus. E por isso esse texto é tão importante, porque quando o profeta chega na casa do oleiro, o oleiro está lá fazendo o barro se desfaz na mão dele e ele refaz novamente. E para que nossa família, nossa vida tenha essa impressão de Deus, essa marca de Deus, é aí que a gente vai entrar no texto da mensagem, que é Mateus 11, 28 ao verso 30. Vamos lá para o texto lá, que é o texto que eu quero realmente estar falando, que é o vinde a mim, né? Vamos lá. Diz assim, Mateus 11, 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achará descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve, né? É o vinde a mim. Por que esse texto, irmão? Porque como eu falei sobre o oleiro, né? A nossa família ela tem que ter as digitais de Deus, ela tem que ter o DNA de Deus. E a grande questão é como a minha família, como a minha vida pode ter esse digital, pode ter esse DNA de Deus. Jesus ele nos ensina aqui em Mateus 11, 28 ao verso 30, né? Algumas coisas importantes nesse texto é que Jesus ele está chamando as pessoas. E ele chama quem? Ele chama quem está sobrecarregado, ele chama quem está com problema, ele chama quem está endividado, ele chama quem está destruído, quem está com a família arrebentada, os cansados, os aflitos, aqueles com problema. Se você está bem, fique por aí. Mas se você não está bem, se você está precisando de ajuda, vinde a mim. É basicamente o que Jesus ele fala. Mas se você está cansado, sobrecarregado, pode vir. E por que pode vir? Porque Jesus ele vai te dar descanso, ele vai trocar o fardo pesado dele pelo seu que é leve. Agora, o grande X dessa mensagem, o grande X da questão é como que ele vai fazer isso? O próprio texto diz, te ensinando. Esse é o grande ponto da mensagem, né? Como que eu faço para ter descanso na alma? Como que eu faço para ter o DNA de Deus? Como que eu faço para minha família ter as digitais de Deus? Quando eu aprendo com Jesus. O texto de Mateus, ele é muito claro, que Jesus ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para a vossa alma, né? Ele promete trocar o fardo dele com a gente. Só que o texto não para por aí. Ele continua e ele diz: aprenderá de mim, aprende de mim e encontrará descanso para a vossa alma. Então, o problema é justamente esse. Nós vamos até Jesus, nós trocamos o nosso fardo com ele, mas aí nós não nos colocamos à disposição de aprender com ele. E aprender é justamente aprender tudo,
tá? Eu tenho que aprender a ser uma nova criatura, eu tenho que aprender a ser um novo pai, eu tenho que aprender a ser um novo esposo, eu tenho que aprender a ser um novo filho, eu tenho que aprender a ser um novo empregado, eu tenho que aprender a ser um novo patrão, eu tenho que aprender a ser um cristão de verdade. Aí, sabe o que acontece quando a gente não aprende? Nós pegamos o nosso fardo pesado de volta. É por isso que a gente vê tantas pessoas na igreja cansadas, sobrecarregadas, com problemas. É por isso que a gente vê a profissão de psicólogo crescer tanto, porque tantas pessoas com problemas na alma. Eu não estou dizendo que você não tem que ir no psicólogo, não. Eu só estou falando que às vezes um desses motivos de tanta depressão, de tanta ansiedade é justamente isso. Você não quer aprender, né? Nós não conseguimos descanso para nossa alma, pois reprovamos no aprendizado. E aí vemos a nossa família trilhando um caminho que nos entristece e que não é aquele caminho que no fundo nós queremos que eles venham a trilhar. Aprender com Jesus é muito mais do que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É muito mais do que ler bons livros, né? Leia, estude, faça teologia, leia bons livros, mas aprender com Jesus vai muito além. Tiago, capítulo 1, verso 23, 25, fala sobre o homem que lê a palavra, mas não pratica. Ele se assemelha àquele homem que se olha no espelho e logo quando se afasta, ele esquece o seu reflexo. Mas em contrapartida, ele diz que aquele que lê e pratica, ele vai muito além, né? Então, aprender com Jesus é justamente isso, é você praticar a Bíblia, né? Então, o que Jesus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar a viver a palavra. João 14, né? João 14, verso 21 ao 23, Jesus ele diz assim, João 14, verso 21 ao 23, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Certo? Disse-lhe Judas, não os Iscariote: de onde procede, Senhor, que está para se manifestar-se a nós, senão ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. Guardar a palavra aqui é justamente obedecer, é justamente aprender. Jesus está falando que aquele que obedece os mandamentos é o que o ama. Jesus também diz que quem faz isso, ele e o Pai virá e fará morada nele. Então, como que eu faço para ter o DNA? Aprendendo com Jesus. Aí agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, se Jesus e o Pai estiver morando na sua vida, estiver morando na sua casa, na sua família, tem como dar alguma coisa errada? Eu não estou falando que você não vai passar por dificuldades, eu não estou falando que você não vai passar pelos ventos. Meu Deus, tem alguém me ligando aqui toda hora aqui, gente, caramba, me desculpa aí, tá? Eu não estou falando que você não vai passar pelos ventos. Isso faz parte da vida, né? Os homens estavam com Jesus no barco e mesmo assim o vento estava lá com ele lá. Porém, eles tiveram vitória no final do negócio. O barco não afundou. Então, obedecer a Jesus, guardar os mandamentos, obedecer a Jesus, aprender com Jesus, não vai me livrar dos ventos, mas vai me dar a certeza da vitória, tá? E o que Deus quer é justamente isso. Não tem, irmão. E sabe qual é o nosso problema? O problema é que aprender dá muito trabalho. Aprender com Jesus vai me levar a entender que às vezes o pereba da relação, às vezes o problemático sou eu. Aprender com Jesus vai me levar a entender que às vezes o problema, na maioria das vezes, não está no cônjuge, não está no filho, está em mim, né? Vai te levar a entender, minha irmã, que às vezes você é que é a encrenqueira da relação, né? Você é que é aquela mulher cri-cri.
Esse é o grande problema de aprender com Jesus. Por quê? Quando a gente começa a aprender com Jesus, ele pega um espelho, coloca na nossa frente e começa a mostrar que nós é que somos os problemáticos, que nós é que estamos precisando mudar a nossa vida. E a gente muitas vezes quer mudar o nosso cônjuge, a gente quer mudar, né, os nossos filhos, a gente quer que o nosso cônjuge se adeque à nossa vontade, que nossos filhos se adequem ao nosso quadradinho, ao nosso pensamento de família ideal. Quando na verdade, muitas vezes quem precisa mudar somos nós. Aí Jesus mostra o espelho, né? E senta aqui, seu bonitinho, senta aqui, sua bonitinha. Eu quero te mostrar que o problema não é ele, não é ela. O problema é você, né? Você é que é o grande problema. Você é que está precisando de um psicólogo. Você é que está precisando ter uma transformação. A grande verdade é que nós às vezes não queremos aprender, porque quando nos colocamos para aprender, começamos a entender que o erro maior é nosso. Nós somos o problema, né? Provérbios fala sobre a mulher iracunda, lá em Provérbios 21:19, que às vezes é melhor você, ela é como uma goteirinha, aquela goteirinha de madrugada, que tem que ficar perturbando a mulher iracunda. É melhor às vezes você encontrar uma ursa que perdeu o filhote, né? Então, aprender com Jesus vai nos levar a isso, que às vezes você, marido, que está sendo um problema, você que não está sendo homem, tá? Você que não está cuidando da tua família, você que está sendo a grande pedra de tropeço da tua esposa. Aprender com Jesus vai te levar a entender que às vezes, mulher, é você que está sendo a mulher iracunda, você que não está sendo a mulher sábia. Que aprender com Jesus vai te levar às vezes, filho, adolescente, que o grande problema não são seus pais, você é que é um mala sem alça, tá? Então aprender com Jesus não tem nada a ver com o tempo de igreja, não tem nada a ver com o tempo na obra. A palavra de Deus diz que vai chegar o tempo em que muitos virão até Cristo e irão dizer: eu preguei no seu nome, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz e eu aconteci. E Jesus vai falar: oxe, nem te conheço. Então, não tem nada a ver com o tempo de obra. A gente vê nesse texto, quando Jesus ele fala que pessoas pregaram, pessoas fizeram, pessoas expulsaram o demônio. Então, são pessoas que tinham um tempo de igreja, tinham um tempo na obra, mas não conheciam Jesus. Jesus não conhecia essas pessoas. Pessoas achavam que conhecia Jesus, mas no fundo não conhecia. Por quê? Porque aprender com Jesus não tem nada a ver com o tempo. Aprender com Jesus tem a ver com o coração. É eu querer realmente aprender e mudar. E para que a minha vida e a minha família tenha o DNA de Deus, não tem como fugir disso. Ponto principal: aprender com Jesus. A minha alma só terá descanso quando eu aprendo com Jesus. A gente leu em Mateus 11:28. Aprendei de mim e encontrará descanso para vossas almas. O texto ele é muito claro, certo? Então não adianta. Jesus lhe disse: vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Trocais comigo o seu fardo e aprendei de mim, e encontrará descanso para a sua alma. Tá, meu irmão, minha irmã, descanso para tua alma, descanso para sua família, a restauração do seu casamento vai vir quando você, marido, quando você, mulher, se colocar numa posição de aprender com Jesus, tá? Aprender tudo, aprender. A gente tem que entender que quando a gente faz uma escolha, né, na verdade Jesus nos escolhe, mas quando a gente aceita, a gente faz essa escolha, enfim, nós somos uma criança, nós temos que aprender tudo de novo, tá? E fique com essa palavra, tá? O oleiro, o profeta quando desce na casa do oleiro, lá em Jeremias, é interessante que o vaso ele se desfaz, o barro, né, o vaso que o oleiro estava fazendo se desfaz na mão dele e o oleiro pega aquele vaso e retorna a fazer novamente um vaso que ele queria fazer. Então permita Deus fazer na sua vida, na sua família, o vaso que ele quer fazer. Permita isso, tá? E isso não tem jeito, não tem como você, Deus fazer o vaso que ele quer fazer da sua casa, do seu casamento, da sua família, da sua vida, se você não se dispõe a aprender com ele, tá? Entenda que você hoje tem um dono, tá? Deus ele é teu dono.
Então aprenda. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu fardo, vírgula, e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Então, fique com essa palavra, tá? O descanso da alma só vem quando nós aprendemos com Jesus. Um beijo, forte abraço, até semana que vem. Não se esqueça, né? Compartilhe, comente e siga aqui o canal. Beijo, Deus te abençoe.